Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, Dr. Gilberto Jales, minha saudação a Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Ministério Público junto a esta Corte de Contas, Dr. Luciano Silva, minha saudação. Eminente relator, conselheiro Renato Costa Dias, em nome de quem saúdo os demais conselheiros da casa, senhoras, senhores, servidores, cidadãos que nos acompanham pelos meios digitais disponibilizados pelo Tribunal de Contas, venho à tribuna virtual desta Corte de Contas do Estado do Rio Grande do Norte sustentar a defesa nos autos do processo 101.932 de 2019, que tem como responsável o Instituto de Previdência do município de Coronel João Pessoa, o Coronel Prev. Trata-se, excelências, de registro de ato de pensão que o Coronel Prev trouxe para a apreciação desta Corte de Contas nos termos regimentais para fins de registro. E faço aqui uma breve síntese, portanto, do caderno processual. O evento 5 trouxe a primeira informação técnica da DAP pugnando pela denegação do registro de pensão. O evento 12, o parecer do Ministério Público de Contas no mesmo sentido da denegação. Todavia, o evento 28 é um despacho da Diretoria de Atos e Execuções que verifica o óbito da dependente e esse óbito é juntado ao processo no evento 28. O evento 31, após a constatação do óbito da dependente, o relator encaminha o processo novamente para a DAP, para a apreciação. E desta vez, a DAP sugere o registro tácito do ato de pensão. Em seguida, isso no evento 34, a nova informação técnica da DAP traz o registro, sugere pelo registro tácito do ato de pensão. Todavia, o evento 39 do caderno processual, novo parecer do Ministério Público de Contas, pede para que o processo seja prejudicado o exame do mérito em razão da perda do objeto justamente pelo falecimento da dependente. Este é o contexto processual dos autos, excelências. E aqui passo a expor as razões do Coronel Prev. De um lado, nós temos a segunda informação técnica da DAP que sugere o registro tácito do ato de pensão. E do outro lado, nós temos o parecer do Ministério Público que sustenta pelo prejuízo do mérito, do exame do mérito, prejuízo do exame do mérito em razão da perda do objeto pelo falecimento da dependente. São dois caminhos distintos. O Coronel Prev vem ao Tribunal de Contas sustentar, pugnar, pleitear que o processo tenha seu registro tácito, receba o registro tácito, tenha a sua homologação nos termos do tema de repercussão geral 445 do STF. Excelências, eu quero só brevemente dizer da importância deste tema 445 do STF. Nós trazemos nele, a repercussão geral é por si só um instrumento processual pelo qual o STF analisa temas, assuntos, abre aspas, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. É nesse contexto que surge o tema 445, que é o limitador temporal dos 5 anos para analisar o mérito. Por sua vez, o Ministério Público de Contas, ao pugnar pelo prejuízo da matéria, o exame da matéria, a ideia de prejudicar, de dar prejuízo
ao exame do mérito é, por si só, adentrar no mérito. O artigo 312, parágrafo 4º do Regimento Interno do Tribunal de Contas, sustentado pelo Ministério Público de Contas, diz que o tribunal poderá, portanto é uma faculdade e não um dever, o Tribunal de Contas poderá considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame dos atos de admissão e concessão, cujos efeitos financeiros tenham se exauridos antes de sua apreciação, sem prejuízo de outras providências assim cabíveis. Excelências, nossa consideração nesse sentido são as seguintes. Primeiro é que não há nesse sentido a exaustão dos efeitos financeiros. Não, com o falecimento da dependente, a rigor, pode-se pensar que os efeitos financeiros foram exauridos, mas não. Em sede de regime próprio de previdência social, nós temos uma consequência, que é a compensação previdenciária. No Rio Grande do Norte, nós sabemos que o contexto histórico, fático, é de que os regimes próprios de previdência social sofrem com a dificuldade financeira. Tanto é que agora, em 2024, o Tribunal de Contas, por oportunidade da DDP, iniciou diversos processos cujo título é a utilização indevida de recursos previdenciários, visando com que os regimes próprios não utilizem os recursos que estão investidos. Mas, na realidade do Rio Grande do Norte, isso é muito difícil, porque todos os regimes, praticamente quase todos, sofrem com déficit financeiro e atuarial. A compensação previdenciária é um remédio, é uma sobrevida financeira para esses regimes. Dito isto, excelências, pontuo o seguinte: o instituidor dessa pensão, o senhor Francisco Félix Filho, teve o seu processo de aposentadoria trazido a este Tribunal de Contas e não recebeu o registro do ato aposentador. O tribunal não julgou o mérito. Ele faleceu. Em decorrência de seu falecimento, veio a pensão que nós estamos discutindo hoje. O Tribunal de Contas também não julgou a tempo. Passaram-se os 5 anos. Então, o regime próprio de previdência social de origem não pode necessariamente ser penalizado porque o tribunal não julgou a tempo o registro do ato. O não julgamento do registro do ato e o não registro, tanto o não julgamento, a demora no julgamento, quanto a denegação do registro, traz uma consequência financeira negativa para o regime, qual seja, não receber a compensação previdenciária. E essa compensação previdenciária está condicionada ao registro do ato aposentador. Só e somente quando o Tribunal de Contas homologa, registra o ato aposentador ou o ato de pensão, é que com essa certidão o regime próprio de origem inicia o processo administrativo junto à DataPrev para requerer, junto ao INSS, a compensação previdenciária desse benefício. O segurado em questão, que é o senhor Francisco Félix Filho, não pôde, o Coronel Prev não pôde buscar a compensação previdenciária da aposentadoria dele, porque não houve o julgamento do mérito. Agora, na pensão de seus dependentes, o Coronel Prev ficaria impedido de buscar a compensação previdenciária, porque o mérito não foi julgado, o registro não foi, o ato aposentador não foi registrado, não foi homologado. Portanto, nós pugnamos pelo entendimento de que não houve o exaurimento dos efeitos financeiros aqui. Pelo contrário, se o processo aqui não for registrado, há uma consequência financeira negativa para o regime. Então, os efeitos financeiros continuam. No estudo atuarial,
anualmente feito pelos regimes próprios uma previsão em relação à compensação previdenciária. No item de compensação previdenciária dos benefícios concedidos, está lá uma previsão. E nessa previsão constam os benefícios que já foram concedidos e tramitam neste Tribunal de Contas. E esse processo, não sendo homologado, não tendo o seu ato de pensão registrado, prejudica, neste sentido, a avaliação atuarial. Claro que num percentual pequeno, é verdade, mas há de se prejudicar. Uma outra situação importante que deve ser considerada é justamente essa da compensação previdenciária. Portanto, eminente relator Renato Costa Dias, eminente procurador-geral Dr. Luciano, o Instituto de Previdência do município de Coronel João Pessoa, para concluir o raciocínio, pede que o registro do ato de pensão do caso em julgamento, a saber, o processo 101.932 de 2019, tenha o seu julgamento pelo registro tácito e a consequente homologação nos termos da tese 445 do STF, e que, assim, julgando nesse sentido, de fato, o Tribunal de Contas não entrará no mérito da questão. São as minhas palavras de agradecimento a todos.